Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos estar abrindo as nossas Bíblias na Epístola aos Colossenses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus que nos proporciona o privilégio de podermos estar pregando nessa noite. Agradecer ao irmão Lisandro que não pôde estar aqui, mas confiou na nossa pessoa, nos indicou. E também quero cumprimentar os obreiros aqui, os trabalhadores da obra, em nome do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Irmãos, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem grandes coisas nessa noite a nos ensinar, a nos instruir, irmãos. Basta apenas que nós nos disponhamos a ouvi-lo. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Quantos acharam? Digam amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Os irmãos tomem assento. Permanecer com as Bíblias abertas, vamos estar analisando esse texto. Irmãos, eu quero me deter tão somente no versículo 14 da nossa epístola que nós lemos aos Colossenses. Irmãos, o tema desse sermão é a excelência da obra de Cristo. Eu recebi a ligação do irmão Lisandro ontem à tarde. O irmão Lisandro nos convidou para estar aqui. E eu comecei a orar ao Senhor e disse: Senhor, tu sabes quem vai estar ali, o que cada um precisa ouvir. Então me dê uma palavra, me direciona. E comecei a estudar a palavra de Deus, comecei a estudar. Hoje passei o dia todo estudando, a primeira parte da tarde nós estávamos evangelizando, os seminadores evangelizaram ali na congregação do Jardim Botânico. Teve um culto à tarde lá e logo após o evangelismo fui para casa, estudei. E já estava quase pronto o esboço e dobrei meus joelhos e pedi a Deus se era essa palavra mesmo. E Deus disse que não era aquela palavra que eu tinha preparado. Me deu uma outra palavra. Então, nessa noite eu queria que Deus vai falar conosco aqui. Dessa forma. Glória a Deus. Irmãos, a Epístola aos Colossenses, ela é considerada o maior tratado teológico cristocêntrico do Novo Testamento. Warren Wiersbe, falando a respeito de Colossenses, diz que é a epístola mais profunda que o apóstolo Paulo escreveu. Irmãos, estudar a epístola de Colossenses em nossos dias hoje é fundamental. Por quê? Porque nós vemos a realidade é a seguinte:
há uma grande tolerância da igreja com relação ao erro e uma intolerância com a verdade. Então, está havendo uma polarização da verdade para o erro. E nós precisamos aprender o que é a verdade e o que é o erro para podermos assim descobrir a vontade de Deus. Irmãos, a cidade de Colossenses, a cidade de Colosso, a qual estava essa igreja, era uma cidade situada na região do Vale do Rio Lico. Era uma cidade que tinha à sua direita Hierápolis, uma grande cidade, e à sua esquerda Laodiceia, uma outra grande cidade. Essa cidade de Colossos foi uma cidade que no ano 60 houve um terremoto e destruiu a cidade. Então, os estudiosos eles chegam à conclusão de que essa carta foi escrita por volta do ano 58, quando o apóstolo Paulo provavelmente estava em Éfeso. O que aconteceu? Qual é o motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever Colossenses? O apóstolo Paulo está em Éfeso, então ele recebe a visita de Epáfras, e Epáfras começa a relatar ao apóstolo Paulo: olha, apóstolo Paulo, tem uma igreja lá na cidade de Colossos, que é uma igreja que tem muita fé, é uma igreja que é cheia da esperança, cheia do amor, e começa a falar da igreja para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fica feliz ao ouvir essas coisas, só que Epáfras diz: tem mais uma coisa. Eles são amorosos, eles têm bastante esperança, muita fé, só que tem um problema, apóstolo, tem um problema. Está entrando no seio da igreja a heresia. Está entrando dentro do templo um problema que é a mentira, o falso ensino, o evangelho distorcido. E o que era esse falso ensino? O que era esse evangelho distorcido? Era o legalismo judeu, juntamente com a filosofia pagã, a filosofia grega. Então, esses falsos mestres estavam dizendo que os colossenses tinham que se circuncidar. Os colossenses tinham que cuidar o que eles comiam, o que eles bebiam. Os colossenses deveriam começar a cumprir as festas, as principais festas, não somente as principais festas, mas eles deveriam observar o sábado. Ou seja, o que os falsos mestres estavam fazendo? Eles estavam querendo botar um jugo sobre a igreja que não precisava. Cristo já havia tirado esse jugo, e agora eles estão vindo, acrescentando isso aí, e juntamente com esse legalismo farisaico, vem a filosofia grega, a filosofia pagã, aquela ideologia do mundo. E como os irmãos sabem, a igreja de Colosso foi uma igreja que era composta de judeus, gregos e os nativos daquela cidade. Então, cada um que se convertia ao cristianismo, ele se convertia do paganismo para o cristianismo. E dentro do cristianismo ele queria trazer o elemento da religião que ele veio. E ali foi se juntando elementos daqui, e quando veio estava uma bagunça. O apóstolo Paulo, quando ouviu Epáfras relatar essas coisas, o apóstolo Paulo ficou preocupado e começou a escrever essa carta que nós temos nas nossas mãos. Essa carta ela foi escrita nesse contexto que eu estou dando para os irmãos. Ela foi escrita, o apóstolo Paulo começa elogiando os colossenses. E esse elogio não é simplesmente para tentar apaziguar os irmãos, porque depois ele vem com cajado também, mas ele elogia porque ele ama verdadeiramente esses irmãos. O apóstolo Paulo ele nunca visitou a cidade de Colosso. Essa igreja não foi fundada pelo apóstolo, essa igreja foi fundada por Epáfras. Mas o apóstolo Paulo se preocupava porque ele era o apóstolo dos gentios. Ele estava preocupado com aquela igreja, ele estava preocupado porque ele ouviu falar que o erro estava entrando. Então ele preocupado ele começa a redigir essa epístola. Ou seja, essa epístola é uma carta apologética. É uma carta em defesa da fé, em defesa do evangelho. Foi esse o objetivo. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele coloca o machado da verdade na raiz deles. Ele tenta, por meio da verdade, combater o erro. Ele não se preocupa em expor cada ponto da doutrina errada e refutá-la. Não. Isso é meu pensamento. Eu vi que o apóstolo Paulo estava fazendo, como é que eu vou fazer? O que eu vou dizer para esses irmãos? Se eu começar a querer bater os pontos, faz eles nem entender, porque os gnósticos afirmavam ter um conhecimento e uma sabedoria oculta. Eles achavam que eles eram os crânios do lugar, eles eram os mais sábios. Então o apóstolo Paulo ele foi bastante simples. Ele simplesmente se preocupou em expor a verdade. E a verdade em si, ela tem, a palavra ela tem vida em si mesma. A palavra de Deus é pregada, ela não depende de mim.
vida na vida. Não depende da minha retórica ou do meu estudo, não depende de nada, eu tenho vida nela mesmo. E é esse pensamento que eu creio que o apóstolo Paulo teve. Então, o apóstolo Paulo, ele defende basicamente duas doutrinas principais da cristandade, que é a preeminência de Cristo na salvação e na criação. Cristo, ele é o principal, é Cristo que nos salva e é Cristo que criou todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele vem decorrer a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo, ele afirma veementemente que Cristo não é um espírito iluminado que veio conduzir o homem a Deus pelos atalhos do conhecimento. Quem dizia isso era o gnóstico. Mas ele dizia que Cristo é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo, ele veio mostrar que Cristo não é uma emanação de Deus, como dizem os espíritas, mas que Cristo é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo não é apenas um intermediário entre Deus e o homem, e com muitos outros, não. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele diz. E Cristo, e o apóstolo Paulo, ele afirma isso veementemente. Cristo, ele tem essa primazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos versículos 13, eu fui buscar uma outra tradução na linguagem de hoje. Os irmãos que tiverem a NTLH, os irmãos podem acompanhar, que o texto ele fica um pouquinho diferente do que eu li. Se alguém tiver a nova tradução na linguagem de hoje, poderia ler o versículo 13. Ninguém tem a nova tradução na linguagem de hoje? Então vou ler eu mesmo. Diz-nos assim: Ele nos libertou do poder da escuridão. Veja que talvez você tenha, ele nos libertou do império das trevas. Esse império nada mais é do que o poder. Ele nos libertou. Então, irmãos, em primeiro lugar, Cristo nos libertou do império das trevas. Essa liberdade, irmãos, ela equivale à regeneração, que é a obra de Deus, mediante o Espírito Santo, baseado na obra substitutiva de Cristo na cruz. Então ele vem e nos regenera, ele nos libera do império das trevas. Quando eu leio esse pequeno versículo, império das trevas, eu chego a algumas conclusões. Primeira conclusão que eu chego é que há um império em ação no mundo hoje. Tem um império reinando hoje nesse mundo. Qual é que esse império? Esse império é o mundo que está ali, é o sistema, ele controla todo o sistema que está ali fora. Fora dos portões da igreja, o que controla é o império das trevas. E todo império tem um governante. Quem é o governante desse império? É o tentador, é o pai da mentira, é Satanás, é o príncipe das trevas, que governa o império das trevas. Então, irmãos, esse império ele está em ação hoje. Nós não vivemos uma ilusão, não é uma hipótese. Ele está em ação hoje, corrompendo a juventude, corrompendo as famílias, corrompendo os lares. Ele está trabalhando, ele está em ação hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda verdade que eu tiro desse pequeno versículo é que o homem não pode se libertar desse império sozinho. O apóstolo Paulo é bem enfático. Ele nos libertou. Por que ele nos libertou? Porque nós não podemos sair desse império sozinho. Como é que eu provo isso? Efésios capítulo 2, versículo 5. Irmãos quiserem abrir. Efésios capítulo 2, versículo 5. Glória. A palavra do Senhor nos dá a descrição exata do nosso estado quando Cristo vem ao nosso encontro. Veja o que diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a condição da pessoa que está no império das trevas. Morto espiritualmente, irmãos. Espiritualmente. Porque qual é que é o salário do pecado? É a morte. E todo homem que está no império das trevas, ele está no pecado e ele está morto. Essa é a condição que Cristo nos encontra. Ele nos encontra no cadáver espiritual e ele vai lá e nos liberta. Portanto, nós não poderíamos nos libertar sozinhos.
A terceira verdade que eu encontro nesse texto é que Deus, escute isso, Deus é o único que pode nos libertar. Somente Ele. Somente Ele. Por quê? Porque em João, a palavra do Senhor nos diz que a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram. Preferiam as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então Deus ele vem ao mundo como luz para iluminar as trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra libertou está no verbo passado. Cristo não vai nos libertar. Cristo não está nos libertando, Ele nos libertou. Amém. Quando foi isso? Há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz, quando Ele estava com os braços abertos, Ele estava nos libertando. Lá. Por isso que o apóstolo Paulo ele colocou no passado. Ele vos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. Irmãos, nós não vamos ser livres, nós somos livres. E verdadeiramente livres. Por quê? Porque a palavra nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A palavra do Senhor ela vem ao nosso encontro e nos liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra é Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a unigênita do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, vejamos a continuação do versículo 3. Ele nos libertou do que é do império das trevas e nos transportou. Essa é a segunda verdade que eu estou aqui. Ele nos transportou. Ele não apenas nos libertou do pecado, do império das trevas, mas Ele também nos tirou de lá. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino de luz. Ele nos tirou da condenação, porque lá nós estávamos condenados, e nos transportou para o perdão. Ele nos tirou da escravidão do pecado, para a gente servir ao diabo que nos aprisionava nos vícios e nos desejos, e nos trouxe para a liberdade. Ele nos transportou, é um movimento, é uma retirada, Ele não nos deixa lá. Ele nos liberta e nos tira. Foi isso comigo, foi isso contigo. É assim que Ele faz. Ele nos tirou do poder de Satanás. Nós estávamos sob o poder de Satanás e nos transportou para o poder de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa verdade, irmãos, ela nos traz duas implicações. Quais são? A primeira, a salvação em Cristo Jesus implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Antes o que dominava era a nossa carne que nos dominava. A nossa carne nos direcionava, nós andávamos segundo o nosso coração, segundo a inclinação do nosso coração, fazendo a vontade e o desejo da nossa carne. Mas agora não mais. Não mais. Esse transforma, ele muda radicalmente o que dominava sobre a nossa vida. Antes, nós éramos dominados por Satanás, agora nós somos dominados por Cristo Jesus. Agora nós temos outra vida. Agora nós temos outro coração. Agora nós temos outro dono em outro reino. A segunda implicação que esse transporte ele implica é na mudança radical do nosso coração. Irmãos, para que Cristo domine a nossa vida, Ele tem que primeiramente dominar o nosso coração. Ele tem que ser Senhor do nosso coração, senão não tem como Ele nos direcionar. Não tem porque eu venho para a igreja, eu aparentemente eu tenho o senhorio de Cristo sobre a minha vida, mas o meu coração ele é rebelde, ele é duro e anda conforme Ele quer. Então não adianta. Então esse transporte ele muda o nosso coração também. A palavra de Deus diz o que em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse é o coração do homem. Esse é o relato mais claro, mais límpido que a Bíblia traz sobre o nosso coração. Desesperadamente corrupto. Enganoso. É ou não é, irmãos? Será que isso aqui é um texto longe da nossa realidade? Não é. Nosso coração é enganoso. Então, como é que
Jesus ele vai dominar esse coração. Está em Ezequiel 36, versículo 26, pode achar. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36 e versículo 26, pode procurar aí. Glória a Deus. Ezequiel 36, versículo 26. Eu quero que um voluntário, um varão, uma varona corajosa para ler esse versículo para nós. Ele pode se colocar de pé e fazer a leitura. Eu lhes darei coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Amém. Obrigado. Estão vendo, irmãos? Como é que é essa mudança radical de domínio sobre o nosso coração? Por que ela é radical? Porque Jesus ele tira o coração perverso, enganoso, desesperadamente corrupto. E o que a palavra de Deus diz? Dar-vos-ei um coração novo. Irmão, você não vai no mercado e compra um coração novo para você. Ou você não corre uma grande maratona e no final Jesus diz: está aqui o teu coração que te esforçou, tu merece. É obra de Deus. Esse domínio sobre o nosso coração é Deus agindo em nós, não é nós agindo, nós correndo, nós merecendo, nós fazendo. Não. É Deus que nos dá um coração novo. Irmãos, se Deus não nos der um coração novo, nós vamos ter um coração perverso e corrupto. Essa é a realidade que eu constato aí fora. Conversando com um, conversando com o outro, tem pessoas que demonstram um desejo de vir a Cristo, mas elas não conseguem, elas não sabem explicar o que é que impede elas de chegar. É porque Deus ainda não deu um coração. Falta Deus agir. Então é assim, a questão não é nós chegarmos a Cristo, mas nós conseguirmos chegar a Cristo. Nós temos vontade de chegar a Cristo, porque é do coração que sai a nossa vontade, o nosso desejo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Ele disse que ia trocar o coração. Ele não ia deixar o coração de pedra e botar mais um do lado, não. Ele tira de pedra e bota um de carne. Por quê? Porque Ele prometeu fazer uma nova aliança com o seu povo. Ele disse: eu vou fazer uma nova aliança, e a minha lei eu não vou escrever nas tábuas de pedra, mas o quê? Nas tábuas de carne do coração. Por isso que Ele nos dá um coração novo, para a gente cumprir a lei. A lei não está escrita aqui, não está numa tábua, não é os 10 mandamentos, mas ela está gravada no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele coração do Império das Trevas era um coração sujo, corrompido. Eu me lembro de um folhetim muito interessante que se chamava O Coração do Homem. Tinha umas 4 ou 5 páginas que mostravam o coração e em cima do coração a face da pessoa. Talvez não sei se alguém aqui já chegou a ver, mostrava a face de um homem. No começo ele era uma face carnuda, o coração todo sujo, tinha cobras, escorpiões. E daí a palavra veio e apareceu só um raio de luz entrando no coração, e aquela bicharada tudo começando a correr, o semblante dele foi mudando, e de repente Jesus entrou e colocou toda aquela bicharada para fora e ficou com um semblante bonito. É assim, Jesus, quando Ele entra no nosso coração, quando Ele nos dá um coração novo, Ele nos dá um coração limpinho. Mas, irmão, mais limpo do que essa, mais branco do que essa folha aqui, é algo como uma neve. Esse é o coração novo que Jesus dá. E esse coração novo, sabe o que ele traz consigo? Alegria. Alegria, gozo, felicidade. Sabe por que esse coração novo traz gozo e felicidade? Mateus capítulo 5. Pode olhar. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, no versículo 8. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados. Ou seja, mais do que felizes os limpos de coração. Veja, irmão, o coração limpo, ele traz uma felicidade indizível, inacessível por qualquer outro coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Por que nós somos felizes? Porque esses verão a Deus. É o que a palavra diz. Coração sujo não vai ver a Deus. Só quem tem coração limpo. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Glória seja o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Podemos destacar 3 pontos aqui. Versículo 14. Deus nos redimiu para sermos sua propriedade
propriedade exclusiva. Ele não nos redimiu para nos dividir com o mundo. Ele quer que nós sejamos só dele. Nós pertençamos só a Ele. Ele nos resgatou e agora nós não pertencemos mais a Satanás. Nós também não pertencemos a nós mesmos. Nós não somos senhores de nós mesmos. Mas agora nós pertencemos a Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve a Romanos, se não me falha a memória, ele diz: Paulo, servo de Cristo. No original, essa palavra servo quer dizer escravo de Cristo. Ele entendeu a mensagem. Paulo é escravo de Cristo. Eu não pertenço a Satanás, eu não pertenço a mim, mas eu tenho um dono, que é Jesus. Então ele nos redimiu para ser sua propriedade exclusiva. Redenção. O que significa redenção? Significa libertar um prisioneiro ou um escravo do cativeiro mediante o pagamento de um resgate. Talvez você não entendeu. Libertar um prisioneiro ou um escravo do cativeiro mediante a apresentação de um resgate. Não foi simplesmente lá no meio das trevas, é meu e tirou, não foi tão simples assim. Ele teve que pagar um preço para nos tirar de lá. Irmão, tu tem um preço valioso para Deus. Ele teve que pagar um preço para nos sair dali. Não foi assim tão simples. Foi esse preço, o sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Através desse resgate de Cristo, nós somos livres. Os irmãos já entenderam isso. Nós somos libertados. No passado, do que nós somos libertados? Alguém deve estar pensando: tá, nós somos livres do que? Em primeiro lugar, nós somos livres da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. O que diz lá? Agora, pois. Veja como o apóstolo Paulo é sábio a colocar essas palavras. Agora que vocês foram libertos, que vocês foram transportados, agora sim, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para aquele que está no mundo, para quem está em Cristo Jesus. Agora, pois. Então nós somos libertos da condenação. E o inimigo, ele é astuto, ele trabalha quando o crente é ignorante na palavra. Quando o crente não conhece a palavra, é que ele faz um estardalhaço na vida da pessoa. A pessoa foi liberta, a pessoa foi transportada, foi pago o preço, mas ela não sabe disso. E o diabo começa a acusar. Porque a igreja fez, aconteceu, e agora quer andar se escondendo atrás da Bíblia. E tem pessoas que ouvem o diabo falar: mas é verdade, sabe uma coisa? Não quero mais. E abandonou a fé. É porque o diabo, ele é o príncipe das trevas. Trevas quer dizer ignorância. Nós temos que ser sábios na palavra, nós temos que conhecer o que Jesus fez por nós. Não adianta só nós vir na igreja e dar glória a Deus e querer Deus em cima de Deus e não saber o que Ele fez por cada um de nós. Nós precisamos conhecer a excelência da obra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele te libertou da condenação. Não adianta o diabo te acusar de mentiroso. Não dá ouvido para ele. Jesus já pagou o preço. Tu é livre. Louvado seja o nome do Senhor. É não somente livre da condenação, mas livre da justiça de Deus que foi quebrada. Deus determinou a lei e plantou ela no mundo. E quem não cumprir a lei, o que vai acontecer para quem quebra a lei? Deve ser morto. O salário do pecado é morte, tem que ser morto. E era assim no Antigo Testamento. Então, qual é que era a solução no Antigo Testamento? Qual era a solução que havia? De manhã, o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e em cima da